Boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Mateus. O pessoal de casa está acompanhando alguns capítulos anteriores enquanto nós gravamos, mas mais à frente eles vão chegar nesse capítulo 11, que é o que a gente está aqui, viu, Michele? Estou explicando isso porque a Michele ela acompanha de casa e às vezes não vai entender porque que a gente já está no capítulo 11. Então, nós vamos dar prosseguimento a essa sequência do capítulo 11, inicial do capítulo 11. Nós vimos o versículo 1, primeiramente, depois vimos o versículo 2 e o versículo 3 juntos, e hoje nós vamos analisar o versículo 4. Todos eles tratando da figura de João Batista. Então, nós estamos retornando no Evangelho de Mateus à figura de João Batista. No tempo em que a gente ainda não gravava o vídeo, né, Tonzinho? Lá no início da reunião, nós estudamos João Batista, no início do Evangelho de Mateus. Agora nós retornamos a ele, à figura dele. E é uma figura emblemática, paradigmática. Assim, boa parte dos elementos que nos ajudam a compreender o que vem a ser luta humana pela renovação, esforço humano de renovação, de transformação, a gente encontra esses elementos na personalidade de João Batista. Por isso que nós não vamos ter pressa. Embora tenhamos estudado 2 versículos de uma vez só semana passada, nós não vamos ter pressa com ele. Entendeu, vó? Porque João Batista, Madalena, Paulo de Tarso, são figuras que condensam esse ideal de renovação. Pedro, quem estuda João Batista, quem estuda a figura de Paulo de Tarso, Madalena, estuda o potencial que o homem tem para se renovar, para se transformar, para sair de um ponto, de um patamar de evolução e avançar em direção a outro patamar. Cada qual deles com o seu cárcere. Não foi o que nós estudamos semana passada? Cada um deles com sua dificuldade, com sua limitação. Paulo, por exemplo, era o orgulho, né? O orgulho religioso. A figura de Madalena enfrentava dificuldades grandes no campo da afetividade, somente a afetividade ligada à sexualidade. Pedro, ele era ansioso, impulsivo. E João Batista? O que nós vimos na semana passada? Quem lembra? Qual o cárcere dele? Turrão? Ele era rigoroso, o rigor. Ele era o chamado implacável. Ele era muito duro. Entendeu, Tininha? A Tininha tem que estudar isso bastante, porque ela é minha chefe. Ela não pode ser dura nem rigorosa. Viu, Tininha? Então, ele tinha... Oi, Tonzinho, pode falar. Como é que é? Tonzinho, analisando bem, eu acho que a gente tem um pouco de tudo que eu citei. Esse é o porém. Então, olha, nós temos um pouco ou muito do orgulho de Paulo, nós temos um pouco ou muito da fragilidade emocional de Madalena, temos um pouco ou muito do rigor de João Batista. O Tonzinho falou pouco para não assustar ninguém, mas pode acontecer de ser muito. Agora, independente disso, nesse esforço que a gente tem de se conhecer, que é o que a gente faz fora do miudinho, no miudinho a gente assimila conteúdo, matéria-prima, que depois vai nos ajudar a escavar a própria intimidade e encontrar coisas que estão ali soterradas, como se fosse uma arqueologia moral. Sabe, aquele trabalho do arqueólogo de desenterrar relíquias, antiguidades, coisas que estão ali sepultadas, mas estão ali. Então, nesse esforço nós vamos descobrir uma coisa, Tonzinho. Desses elementos todos que nós citamos, tem um específico que é o nosso calcanhar de Aquiles, que é a nossa pedra de tropeço. Nós temos que trabalhar vários pontos na nossa personalidade. Mas tem um ponto que esse é mais urgente. Que depois que a gente for vitorioso sobre ele, a gente vence o resto com mais facilidade. Essa é a questão.
Se você consegue empreender uma vitória moral, efetiva, concreta, sobre aquele ponto que é o seu ponto de maior dificuldade, depois os outros pontos você enfrenta fácil. É tipo assim, você foi lá pro UFC, né? Você venceu o Anderson Silva. Quem que você não vence depois disso? No futebol, você ganhou de 4-0 do Barcelona. Depois, você ganha de todo mundo. Entendeu, Toizinho? Essa é a questão. Mas vamos lá, o versículo 4, então, que nós vamos estudar hoje. João Batista tinha feito uma pergunta dentro do cárcere. Vai lá, falou para os seus discípulos. Foram lá visitá-lo na prisão. E ele falou, olha, faz um favor para mim. Vai lá, encontra Jesus e pergunta para Jesus se ele é mesmo o Messias. Se ele é o Messias de verdade, Messias aguardado. E aí no versículo 4 vem a resposta de Jesus. O começo da resposta de Jesus. Então o versículo 4 diz assim, Jesus, em resposta, disse-lhes, ide e anunciai a João o que ouvis e vedes. Ide e anunciai a João o que ouvis e vedes. É o início da resposta. Depois ele prossegue, mas ele começa assim. Ele não podia já começar com a resposta propriamente dita? Ele não podia de cara falar assim, fala para ele que eu sou sim. Ir direto ao ponto, ao assunto. Por que ele faz essa introdução à resposta, esse preâmbulo à resposta, e o evangelista teve o cuidado de não deixar isso de fora, de mencionar que, antes de tudo, Jesus aconselhou que os portadores da mensagem, os mediadores do processo, relatassem a João Batista não o que Jesus disse somente, mas também aquilo que eles viram. Por quê? Porque no século I, Antiguidade Oriental, ver e ouvir faziam parte de processos de aprimoramento da alma distintos. Ver e ouvir são caminhos de aprendizado e assimilação de lições para a eternidade diferentes, complementares um ao outro, porém diferentes. Então nós vamos destacar aqui hoje o ouvis, e o vedes. E vamos estudar primeiro o ouvis. Antes eu quero fazer uma explicação sobre o momento. Por mais que a letra evangélica, a escritura bíblica, seja nossa base, nosso alicerce para o estudo hoje, ao tempo de Jesus, pouquíssimas pessoas, né, Sr. Daniel, tinham acesso à escrita. Era muito caro, né? O material escrito era um material caro. Pouquíssimas pessoas eram letradas, sabiam ler e escrever. Pouquíssimas pessoas. E mesmo dentre aquelas que sabiam ler e escrever, o aprendizado ele se concentrava mais na oralidade do que na leitura. Isso é muito importante, hein, gente? Olha, o texto bíblico que a gente conhece, ele só vai conhecer a escrita, ele só vai passar para o pergaminho cerca de 300 anos antes de Jesus, só. Histórias, narrativas, informações, ensinamentos que foram sendo transmitidas desde o tempo de Moisés, aliás, desde antes de Moisés, então, algo que recua no tempo 1.200 anos antes de Jesus. Algumas dessas tradições que remontam a 2.000 anos antes de Jesus, ainda no período tribal, pré-tribal, do patriarcado de Abraão, de Isaac.
Isso tudo era transmitido pela oralidade, falado, dito. O outro escutava e depois retransmitia. É assim. Aí, com o processo de diáspora, do cativeiro da Babilônia, é que a comunidade judaica viu a necessidade de transmitir aquele mesmo conhecimento que era oral para o pergaminho. Ali começou a se organizar o cânone bíblico, a estrutura da Bíblia. É ali que começa. Em torno de 3 séculos antes de Jesus só. Está claro para vocês? Quando chega no tempo de Jesus, existia o texto escrito, existia a figura dos escribas, mas no cotidiano a tradição continuava a ser transmitida pela oralidade, pela palavra falada. Paulo, por exemplo, Paulo tinha todo o texto bíblico de cor, porque ele lia muito a Bíblia? Não. Que escutava. Isso mesmo, Daniel. Gamaliel falou tanto o texto bíblico para Paulo que ele aprendeu. A mãe de Paulo falou tanto o texto que ele aprendeu. Todo bom judeu sabia as passagens de cor, porque aprendia com as mães, ou aos sábados na sinagoga. E assim mesmo, no tempo de Jesus, em aramaico. Em hebraico, a elite intelectual. Paulo fazia parte dessa elite. Quando o rabino lia na sinagoga o texto em hebraico, a turma não entendia, não. Por isso que surgiu um material conhecido como Targum, que é a Bíblia, a versão dela em aramaico e com comentários dos rabinos. Mas tudo era oral. Jesus deixou alguma coisa escrita? Ele fazia material didático, apostilado, para os discípulos estudarem com ele? Como é que era? Falado. Nós vamos chegar no exemplo, Tonzinho. Por enquanto, vamos só na instrução verbal. No ouvir. O exemplo é o próximo passo. Então, Jesus falava, ele discursava, contava histórias, cantava. Jesus cantava. Pai Nosso era um salmo. E há uma desconfiança de que o Sermão da Montanha, que Jesus recitou várias vezes, tinha uma estrutura poética, rimada. E era cantado. Por que cantado? Porque assim as pessoas guardavam, gravavam e repetiam. Então, o ouvis, que está ali no versículo, nós vamos transformar ele numa analogia, numa referência ao aprendizado verbal, a palavra. Luiz, e por que escrito não? Porque não era costume da época. Se o escrito não era costume da época, era algo que se restringia aos escribas, à elite intelectual e assim mesmo aos sábados. No dia a dia, Paulo aprendia com Gamaliel escutando. Se era assim, então, raramente, muito raramente, o ver fazia parte do processo de assimilação verbal. O que não acontece hoje em dia. Hoje, o que a gente mais faz numa faculdade, por exemplo, é ler. Ou pelo menos deveria ser assim, né, Ana Cristina? Ler, deveria ser assim. Que é um aprendizado que associa a visão, a imagem, ao conhecimento o conhecimento verbal, da palavra. Mas no tempo de Jesus, não. O aprender com a palavra era coisa que se fazia ouvindo. Luiz, então o vede aí faz o que na história? Aquilo que se aprende de forma não verbal e de forma informal. O aprendizado verbal no tempo de Jesus, que se dava nas sinagogas, que se dava nos cultos domésticos, que se dava no templo, no sinédrio, era um aprendizado formal. Para eles era um aprendizado formal. Agora, aquilo que se aprende, Tonzinho, no dia a dia, observando, testemunhando,
É aprendizado informal. É coisa que se aprende na convivência. Toda assimilação da mensagem que Jesus veio trazer, o verbo em aramaico, em hebraico, em grego, não dava conta daquilo. Era algo tão complexo e, ao mesmo tempo, tão denso, tão intenso, que a linguagem verbal não dava conta de conter aquilo. Aliás, o filé mignon daquilo não ia para o verbo. Não era discursado. Não era dito. Era coisa que Jesus transmitia vivendo. Sendo quem ele era. O exemplo. E aí isso se dava na câmara mística do silêncio. Eram coisas que as pessoas viam, eram coisas que mesmo os cegos viam e que Jesus fazia. E que eram registradas. Por isso é que Jesus diz para aqueles discípulos de João Batista, vai lá e fala para ele, anuncia para ele, transmite oralmente para ele todo o combo. Agora está na moda esse negócio de combo, né? O combo, o pacote completo. Que consiste naquilo que vocês ouviram de mim, mas também naquilo que vocês vivenciaram comigo. Vai lá, entrega para ele isso. Aí vocês vão dizer, e por que Jesus não se preocupou com a outra parte do aprendizado com João Batista? Porque isso o João Batista já tinha vivido com ele. Os 40 dias que Jesus passa no deserto, onde ele é tentado, ele passou na companhia de João Batista. Eles eram primos. Desde a infância ali convivendo. Então vai lá e lembra João de tudo aquilo que ele ouviu e viu comigo. Só lembra. Fala, seu Daniel. Cronologicamente, ele já não tinha batizado Jesus? Já, mas ele não tinha entendido a missão de Jesus. Foi o que a gente comentou a semana passada. Eu faltei essa aula. Seu Daniel, pode falar. Desculpa, quando eles estavam no deserto, João Batista estava com ele? Estava. Eles estavam no deserto sozinhos. Não. Quem é que morava no deserto? João. Isso é relatado lá no livro Boa Nova. No capítulo 3, logo depois do capítulo precursor, no capítulo Jesus e o precursor, que é o capítulo 2 do Boa Nova, descreve a convivência e a relação de João Batista com Jesus, como primos e amigos, e como discípulo e mestre. Quando chega no capítulo 3, que é os discípulos, que que Humberto de Campos vai narrar o encontro de Jesus com um dos sumos sacerdotes do templo, ele começa narrando o seguinte, que Jesus chegava em Jerusalém depois de ter passado um período, alguns dias, com João Batista no deserto. E ao que parece, é a última vez que Jesus e João se encontram. Eles se despedem no deserto, Jesus vai para Galiléia, iniciar o apostolado dele, e dali João Batista volta para Jerusalém, ali já é preso. Tudo indica que é o que acontece. Oi? Na Bíblia não. Daí a importância do livro Boa Nova. O livro Boa Nova, ele vai... Humberto de Campos, como ele era um contista, um cronista, um jornalista, ele tem um pouco mais essa preocupação descritiva e cronológica. O evangelista não tem esse compromisso. Não é falha do texto bíblico não, viu gente? É uma questão de propósitos literários diferentes. O propósito de Mateus, nós já vimos aqui, é mais didático. Não é biográfico. Mateus e os copistas e os adensadores do texto não tinham preocupação narrativa, né? Mas o que acontece é que João já trazia toda essa carga de convivência com Jesus. E estava numa situação extrema. O que João manda perguntar para Jesus, no fundo, é: aquilo tudo que eu entendi sobre ele, é isso mesmo? Eu entendi certo? Ou entendi errado? E João tinha entendido um pouquinho errado. A parte sobre a justiça, sobre a verdade,
sobre os processos de dor como processos de aperfeiçoamento e burilamento, ele tinha entendido certo. Por isso que ele gritava, arrependei-vos, arrependei-vos. E falava para o Herodes, você casou com a sua cunhada e aprontou com o seu irmão. E o Chico brincava, ele falava assim, João Batista foi um pouco descaridoso com o Herodes. O João Batista, ele era meio falastrão, né? Então, essa parte sobre a disciplina, a energia, ele entendeu certo. Realmente, não existe processo educativo sem disciplina e energia. Agora, o que ele não entendeu é que a missão de Jesus ia além disso. Muito além disso. Que além da justiça, do rigor e da energia, Jesus trouxe algo que isso sim era inédito e desconhecido para a humanidade toda. Misericórdia, amor, compreensão, ternura, caridade. Isso você encontra muito pouco ou quase não encontra no discurso de João Batista. Não vou falar muito mais que isso agora, porque na resposta que Jesus dá, ele começa, nos próximos capítulos, né, seu Daniel? Ele começa a discorrer sobre isso. Ele começa a abordar essa questão. Nós vamos nos fixar hoje nesses dois caminhos de assimilação. O aprendizado verbal e o aprendizado testemunhal. O que se aprende com a palavra falada e o que se aprende com o exemplo vivido. São dois caminhos. Tá bom? Bom, vamos ver aqui com Emmanuel. Primeiro ele comenta sobre a palavra, o ensinamento verbal, a palavra. Lá no livro Seara dos Médiuns, na lição 27, o título é Palavra. Ele diz assim, a glote vocal pode ser comparada à harpa viva, em cujas cordas a alma exprime todos os cambiantes do pensamento. A Ana Cristina conhece bem o espanhol, então cambiar, não é? Movimentar, mas não é movimentar simplesmente. Cambiar é movimentar para transformar, para modificar. Então, todos os cambiantes do pensamento são os movimentos da psique, os movimentos do pensamento, os movimentos da ideia, no sentido de fazer acontecer. E aí, nesse processo em que o pensamento se agita para que alguma coisa aconteça, qual que é a primeira ferramenta do pensamento? A palavra. Olha só, quando a gente vai lá nos primórdios do desenvolvimento humano, ainda lá no Paleolítico, no florescer da civilização, a civilização humana só se torna civilização porque, além de criar tecnologia, o homem é capaz de transmiti-la para a geração seguinte. Então, a geração seguinte, ela se aperfeiçoa em função do que a geração anterior transmitiu. Então, ela recebe o conhecimento da anterior, modifica, adiciona alguma coisa e depois retransmite. E tudo isso através de qual ferramenta? A palavra. Sem a palavra, e aqui eu não estou nem falando da escrita, até porque existem muitas civilizações ágrafas que se desenvolveram prontamente, não é certo, chefe? É isso mesmo. Que se desenvolveram plenamente, sem a escrita. Nós estamos falando aqui da palavra. Da palavra. Se isso aconteceu no terreno da tecnologia, da intelectualidade, o que a gente vai dizer sobre o terreno da moralidade? O que seria da organização social humana sem a sabedoria de Sócrates? Sem a sabedoria de Confúcio? Sem a sabedoria de Siddhartha, de Buda? O que seria? Nós estaríamos vivendo em sociedade? A gente já teria se aniquilado. Já é quase assim, né? A coisa já é bruta sem esse conhecimento moral transmitido. Então, tudo dependeu da palavra. O que o Emmanuel continua dizendo? Não menosprezes, portanto, o dom de falar, que nos facilita a
comunhão com os outros seres. Comunhão. Em primeira instância, o que nos une é a palavra. Tanto que quando a gente pensa na Grécia Antiga, você não pensa num Estado-nação, num país. Esse país é recente, né, seu Daniel? Quando a gente pensa na Grécia Antiga, a gente pensa numa nação. Uma infinidade de aldeias e vilas e cidades, estado, todas elas vinculadas umas às outras, em comunhão. E qual era o traço que unia todas elas? A língua grega. O grego, a palavra. O latim romano uniu o mundo conhecido da época. Uniu todas as regiões. Quando os portugueses chegaram aqui e trouxeram na bagagem a comunidade jesuíta, qual foi a primeira providência dos jesuítas em relação aos nativos brasileiros? Ensinar o português e aprender o Tupi-Guarani. Ensinar o português e aprender o Tupi-Guarani. Exatamente. Não existiria fusão de povos, gente. Não existe fusão sem palavra. Bom, se é assim no campo do desenvolvimento intelectual, vamos agora pensar no campo da convivência, mas numa instância menor. Vamos pensar na família. Vocês estão percebendo por aqui, pelo que o Emmanuel já disse, o quanto a nossa vida familiar perde quando a gente não conversa um com o outro em casa? Por exemplo, se eu não falar para a Anitta e para a Aline, entra, fica à vontade, a casa é de vocês, elas não vão chegar. Então, quando a gente está em casa, e isso é muito típico dos homens, a Juju me puxava a orelha com isso, quando eu ficava chateado com alguma coisa, sabe o que eu fazia? Emburrava. E não dava, ficar 3 dias sem dar uma palavra. O que eu resolvia do drama familiar com isso? Nada. Qual o primeiro passo para resolver um drama familiar? Um drama de convivência no emprego? Conversar. Falar. Ah, Luiz, e se depois eu for me arrepender do que eu falei, se for abobrinha? Não tem importância, mas você falou. A gente só se entende, Eurídice, conversando. Calado, ninguém se entende. A dona Joana, jogando areia no raciocínio. Ó, a dinâmica funciona assim, dona Joana. O Guimarães Rosa, ele falava assim, que a vida é bonita porque a gente afina e desafina. Então, quando a gente vai afinar o violão, a gente pega a tarraxinha e a gente dá tensão na corda e afrouxa a corda. E nesse movimento de afinar e desafinar é que a gente chega na harmonia. Conversar é a mesma coisa. A gente se desentende para se entender. Agora, quando a gente fica mudo, silencioso, a gente não resolve nada. Ah, Luiz, e o silêncio é prece? E o silêncio, aquele silêncio que você sempre fala? Nós estamos falando do silêncio que aguarda a hora certa de fazer o quê? Meditação. Conversar. Não é o silêncio eterno. E muito menos o silêncio acompanhado de um ruído, um barulho vibratório, né? Que é aquele sujeito que fica caladão, mas mentalmente está fuzilando o outro. Não é isso. Bate porta, né? Fecha o semblante. O silêncio que a gente sempre menciona aqui, que o Emmanuel fala sempre, o André Luiz fala sempre, é aquele silêncio inteligente da palavra que aguarda o momento adequado de se pronunciar, mas se pronuncia. Uma hora tem que falar, gente. Ah, não é agora, fulano está exaltado, está bravo, está gritando, está babando colorido. Não é agora. Você espera no dia seguinte, naquele momento você faz prece. Ah, e tem mais um detalhe, gente.
quando o nosso coração realmente se tocou com a mensagem do Evangelho, a gente passa a utilizar de uma maneira mais eficaz a telepatia. E eu não estou falando aqui de ficção científica, de X-Men, não. Nós estamos falando da telepatia mesmo, a comunicação mental. Você conversa com o outro pelo poder do pensamento. Enquanto o outro está gritando em pensamento, você está conversando de uma maneira digna e pedindo para ele acalmar. Ele acalma. O problema é que a gente mentalmente fica mais nervoso que o outro. Bom, mas ficou claro isso que o Emmanuel está dizendo, que o conversar é o que gera o processo de comunhão, né? Olha o que mais que ele diz. Sócrates falou e a visão filosófica foi alterada. Jesus falou e o Evangelho surgiu. Quando Sócrates abriu a boca, o homem começou a pensar. Quando Jesus abriu a boca, o homem começou a amar. Mas tudo principiou na palavra. O verbo é o plasma da inteligência. Plasma é matéria. É matéria moldável. Fio da inspiração, óleo do trabalho e base da escultura. Todos somos medianeiros daqueles que admiramos e daqueles que ouvimos. O maior processo de difusão, por exemplo, do que a gente estuda aqui na quarta-feira à noite, não é a internet. É o dia a dia de todo mundo que assiste e todo mundo que frequenta a reunião. Porque eu tenho certeza que, de uma maneira ou de outra, isso se traduz no dia a dia de quem está aqui. No cotidiano de todo mundo. Isso reverbera, isso viaja. De boca para ouvido. Depois de boca para ouvido. Depois de boca para ouvido. Isso vai reproduzindo. Às vezes não de uma maneira explícita, mas de uma maneira implícita. De uma maneira sutil. Se eu falo aqui sobre gentileza e no dia seguinte você chega no trabalho e fala um bom dia sorrindo, é o miudinho que se reproduziu pela palavra no dia a dia de vocês. Mas a palavra sempre viaja, ela sempre reverbera. De pensamento para pensamento, de alma para alma, de coração para coração. Sempre. Bom, lá no livro Bênção de Paz, lição 24, Verbo e Caminho, o Emmanuel vai comentar uma epístola de Paulo, a primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 6, em que Paulo de Tarso diz assim: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro do Cristo Jesus, alimentando-os com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. O trabalho de Paulo se pautou no uso da palavra. E ele está na carta, na epístola, exortando as outras pessoas a usarem a palavra para espalhar a ideia boa. Depois, o trabalho de Allan Kardec, gente, é pautado em 5 publicações. Tem muito mais publicações, mas nós estamos citando aqui só 5. A obra básica, o Pentateuco, kardeciano, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Mas foi um trabalho pautado na palavra. Allan Kardec era um escritor. E depois a mediunidade do Chico? Das inúmeras possibilidades mediúnicas que ele tinha de manifestação, qual que se manifestou? Principalmente através dele? A psicografia e a psicofonia. É um médium da palavra. Tem até uma história legal. O pessoal empolgou com a mediunidade do Chico e começou a fazer trabalhos de manifestação de efeito físico lá em Pedro Leopoldo. O Chico ficava suadinho, passava mal, tinha que levar ele no hospital. E aí um dia o Emmanuel se manifestou, o Sr. Arnaldo Rocha contava isso. Se manifestou e falou firmemente, a tarefa do médium é o livro. E encerraram ali as manifestações com o Chico, de efeito físico. Porque a tarefa do Chico era a palavra, escrita e falada. Olha só. Então, quando a gente grava esses vídeos, outro dia eu estava preocupado, eu falei assim, gente, mas tem tanto canal, tanta série hoje em dia,
graças a Deus, ligado à literatura espírita, por exemplo, falei, será que eu não estou exagerando, publicando uma vez por semana? Aí conversei com um amigo meu, aqui da casa mesmo, Walter Paiva, conversando com ele, ele falou assim, Aloísio, a gente precisa formar uma massa intelectiva, um conteúdo maciço de ideias boas para fazer frente às ideias negativas. Se você pensar o que tem de coisa negativa no YouTube, de apologia ao crime, à violência, ao bullying, se a gente não produzir conteúdo que faça frente a isso, o mal vence. Por isso que a gente grava e publica uma vez por semana. Tem 70 mil din já, mais ou menos, hoje, enquanto a gente grava. Aí às vezes eu fico pensando, daqui 10 anos vou ter quantos mil din? Não importa, vai ter mil din. O povo nem vai conseguir assistir todos, mas tá lá. Seguindo essa orientação de Paulo. A palavra do bem, a palavra positiva, a palavra que anima, a palavra que eleva, a palavra que alegra, a palavra que orienta, está lá. E vai continuar estando. E aí um vai reproduzir, até que vence, né? O evangelho vai vencer na terra de teimoso. É assim que o evangelho vai vencer. O bem vai vencer de teimoso que é. Aí o Emmanuel comenta essa epístola de Paulo dizendo assim, é necessário estudar o poder do verbo e jamais abusar dele. Tudo em excesso também intoxica. O remédio, na dose que o médico mandou, salva. Se você tomar mais do que o médico mandou, mata. Mobilizá-lo para estabelecer condições de saúde, equilíbrio, paz e alegria, onde estivermos. Isso aqui é uma notícia dura para o movimento espírita hoje. Porque é um culto, às vezes tão ingênuo, e a ingenuidade às vezes é nociva, a figura do orador, sem perceber que quando você faz isso, você tira a responsabilidade do verbo são, do verbo santo das suas costas e só coloca nas costas de 1, de 2, de 3. Todos nós temos responsabilidade com a palavra cristã no nosso dia a dia. Se você vai ter uma conversa séria com seu filho, adolescente, naquele momento você está usando a palavra em nome de Jesus. Você vai ter que chamar a atenção de um aluno na sala de aula, você vai ter que usar o verbo cristão. E vai ter que falar bem, e falar com competência, e falar com conhecimento de causa, falar com profundidade. Ninguém escapa. Ninguém escapa. Não tem esse negócio de, o sujeito que grava humildinho, é ele que usa a palavra. Não. Saindo daqui, você teve que dar um esclarecimento em família de alguém que perdeu um ente querido, palavra. E para você falar bem, você tem que estudar. Tem que estudar. Por isso, às vezes, eu tenho um pouco de preocupação com um trabalho que é tão importante nas casas espíritas, que é o atendimento fraterno. Olha, gente, para você oferecer atendimento fraterno na casa espírita, você tem que estudar muito. Esse negócio de falar por intuição, por inspiração, isso é perigoso. Até porque os benfeitores, para te intuírem o que dizer, para uma pessoa que chega para você e fala assim, eu quero largar do meu marido. E aí? Não aguento mais. Você tem que estudar vida e sexo, tem que estudar sexo e destino, tem que estudar obra básica, tem que estudar Emmanuel, tem que estudar André Luiz, tem que estudar o texto bíblico. Você sabe conversar. Não é só para fazer palestra, para escrever livro. Para orientar quem chegou hoje na casa espírita, alguém que está com problema em família, tem que saber. E tem que estudar. Parar de preguiça e parar de aproveitar mal o tempo. Parar de aproveitar mal o tempo. Até receita
de comida no Facebook pode ser nociva se ela te roubar o tempo que você teria dedicado a uma leitura evangélica. Até ficar vendo receita no Facebook pode ser nocivo, se o tempo que você passou fazendo isso te privou de uma leitura da obra Boa Nova, por exemplo, que a gente citou agora mesmo. Até um episódio inocente, que nunca é inocente, do Big Brother, pode ser nocivo se aquilo te roubou de um momento de conversação, por exemplo, com um amigo experiente da casa espírita. Isso é muito sério, hein? E tudo relacionado ao ouvir. Olha que coisa maravilhosa que o Emmanuel vai dizer. Estejamos convencidos de que as palavras que nos escapam da boca ou da escrita, e hoje é teclar, né? Assemelham-se de maneira simbólica ao ferro gusa. Vocês sabem o que é um ferro gusa? Lá na siderurgia, né? O minério de ferro, ele primeiro tem que ser, antes de virar liga, antes de ser fundido com outros metais, ele tem que ser derretido. Aquele ferro líquido que sai do cadinho é o ferro gusa. Ele sai dali, ó, em brasa, mas sai líquido e toma a forma que você der para ele. Aí ele completa. Após escorrerem do forno de nossa mente, que coisa genial, solidificam-se nos trilhos, bons ou maus, sobre os quais o comboio de nossa existência estará no caminho. Você é a locomotiva e o ferro que sai do cadinho do seu pensamento em forma de palavra, já sai e vira trilho. Se sai torto, como é que é o trilho? E se uma locomotiva passa de um trilho torto, o que acontece? Descarrilha. Tá, aquele negócio, as palavras têm poder? Ou... Outro dia, eu estava com um problema de goteira lá em casa. Aí a minha esposa, a senhora que faz a filmagem aqui, ela começou, porque vai gotejar, porque vai molhar a parede, porque vai mofar. Eu falei, mulher, para de atrair trem ruim. Você fala que vai acontecer, o que acontece? Acontece. Então a gente tem que tomar cuidado até com isso. Você cria o pavimento onde vai pisar com aquilo que fala, com aquilo que escreve. Tomar cuidado com o que vai escrever, com os dedinhos lá no WhatsApp, com o que vai escrever no Facebook. Porque você cria em torno de si uma atmosfera psíquica e é ela que você vai respirar. Você poluiu o ambiente mental em que você respira. Aí fica intoxicado, culpa os outros. Lição do livro Bênção de Paz também. Então, outra lição do mesmo livro. Lição 35. Ouçamos também. Ouçamos também. O Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 34. Isso aqui é incrível, gente. Jesus vai curar um surdo gago. Ele tinha um problema, assim, o drama fonético dele era sério. Ele não escutava bem e o pouco que falava mal. Alguma coisa ali, travava o processo. E aí Jesus diz para ele, depois erguendo os olhos ao céu, Jesus disse, Efatá, em aramaico. Sabe o que quer dizer Efatá? Abre-te. A semana passada a gente estudou qual palavrinha do versículo anterior? Cárcere. Abre-te. Você está prisioneiro de alguma coisa. Liberta-te. Você se fechou. Você se auto-encarcerou.
Muitos dos nossos dramas físicos são dramas psicossomáticos. A maioria dos nossos dramas físicos são psicossomáticos. São processos atávicos da alma que se somatizaram, se corporificaram. O pessoal que está estudando para medicina tem que ficar atento para isso, hein? A medicina do futuro, não é assim, Cris? A medicina do futuro tem que estar atenta para isso. Todo bom médico tem que entender de coração, tem que entender de alma, senão não cura. Só adia a morte. Ah, Luiz, mas todo médico não só adia a morte? Não, nós estamos falando de outra cura. Nós estamos falando da cura que vai além da morte. Da saúde que é do espírito. Jesus era um grande fonoaudiólogo, um grande otorrino, um grande oftalmologista, um grande psiquiatra. Porque antes da moléstia física, ele conseguia enxergar a prisão psíquica em que o sujeito se encontrava. O Emmanuel comenta: a palavra do Cristo ao surdo e gago intimava-lhe as faculdades do espírito a se abrirem para a vida. Se abrirem para a vida. O Senhor nos solicita a descerrar passagens no mundo íntimo, a fim de que os dons inefáveis da espiritualidade superior nos enriqueçam de alegria e de luz. A casa mental. O sujeito tranca a janela, tranca a porta, veda tudo, lacra a casa íntima, o sol não entra e ele reclama de mofo. Como é que faz? A luz quer entrar, mas está tudo fechado. Ideias fixas. Ideias fixas. O sujeito põe na cabeça que está doente, põe na cabeça que está doente. Aí a espiritualidade tenta dizer para ele, mas isso é provisório, isso é fácil de resolver. Não, eu estou mal, vou morrer, estou mal, não, morre. Fala. E aí Lázaro, no Evangelho, fala: a área do espírito preguiçoso, daquele que fecha seus ouvidos ao entendimento. Olha. Justo Lázaro, né? Qual que era o drama do Lázaro? O mesmo desse surdo. Dentro de um túmulo escuro, lacrado. Jesus manda mexer a pedra. Vai falar os discípulos, vai lá e movam a pedra. Aí Jesus grita o que para Lázaro? Vem para a luz. Melhor tradução é essa. Lázaro, vem para a luz. Sai dessa escuridão. E ele sai. Agora, a maioria das pessoas, o que o Evangelho grita para as pessoas? Sai. Sai do derrotismo, do pessimismo, do negativismo. Vem para a luz. Vem para fora, vem respirar puro. E o sujeito está lá, né? Daquela mágoa. 30 anos, a mesma mágoa. Um túmulo lacrado. Sai dessa. Não quer sair, fica lá na escuridão, fedendo. 30 anos. Não perdoa. Não se abre. Ó. O sol para sustentar o mundo pede horizontes abertos. Diante do enfermo de espírito, encarcerado em si próprio, disse Jesus: abre-te. Saibamos acolher a advertência sublime e perante a luz do infinito amor de Deus, rompamos a clausura do eu, cárcere de novo, e ouçamo-la também. Ouvir é abrir-se. Não é o ouvido, é a acústica física. Quando a gente vem aqui no miudinho e se propõe a ouvir, é abrir o coração, a mente, para ideias novas, para possibilidades de vida novas. Porque é tantos séculos, tantos anos,
vivendo o mesmo sistema de vida, a mesma mecânica de vida, você está lacrado ali. Quando você se abre a uma nova possibilidade, por que não? Se ouviu. Enfim. Até então, surdo. Você já experimentou valorizar menos a posse material, o bem material, o recurso material? Não. Tenta. Se permita cogitar o que é uma vida feliz sem isso. O dia que o sujeito imagina o que é uma vida feliz, sem carrão, sem casona, sem roupona, sem celularzão, o dia que ele cogita pensar que é possível ser feliz sem isso, ele se abriu, ele ouviu. Mas a maioria das pessoas se fecham quando dizem, impossível. Não tem casamento que resiste a uma crise financeira. Vocês já ouviram isso? A pessoa que pensa assim é uma pessoa surda, tapada, vedada, lacrada. Ela não cogita a possibilidade de uma vida num casamento onde esse casamento seja feliz apesar das privações e da dificuldade financeira. É isso que a gente tem que ouvir. E aí Jesus está dizendo para aqueles discípulos, vocês ouviram isso tudo? Vocês se abriram? Vocês se abriram para o que eu disse? Vocês foram receptivos ao que eu disse? Agora tem um outro negócio, além de ouvir. Que vocês têm que ter feito. Vai aparecer aqui no cantinho aqui da tela. Viu como é que é, Michele? Parece aqui, ó, vedes. Juju vai grifar isso lá, anota aí, filho. Vedes. Ver. Esses discípulos sabem, porque aqui o evangelista, ele resume a coisa, né? Resume tudo. Mas lógico, eles ficaram dias e dias convivendo com Jesus, tentando achar uma horinha de falar com ele, o João Batista está preso. Já eram conhecidos Jesus. Ali na Galileia, todo mundo conhecia todo mundo era parente, inclusive. João Batista era primo de Jesus, Jesus era primo de Tiago, todo mundo era parente. Aí Jesus diz, vocês já se abriram para essas novas ideias que eu trouxe? Tá, além disso, agora ouvedes. Vocês prestaram atenção no que aconteceu aqui? No que rolou aqui? Sabe? Vocês sacaram o que está acontecendo aqui? Isso é ver. Ver é perceber. Nós estamos falando agora de percepção, de perspicácia, de sacar, de sentir. Sabe aquela coisa que ninguém te disse que o clima está pesado, você percebeu que o clima está pesado. Isso é ver. Ninguém te disse que aquele lugar é especial, mas você percebeu que é um lugar especial. Ninguém te contou que aquela pessoa é uma pessoa boa, nem ela falou, mas você percebeu que é uma pessoa boa. Ninguém te disse aquilo, como é que você sabe? Você teve olhos de ver. É isso que nós vamos dizer agora. Livro Cartas do Alto, lição 6, visão. E o senhor Emmanuel diz assim: a grandeza do céu nos rodeia em toda parte, a fim de que a nossa visão se exercite, se ilumine e cresça. Visão espiritual, que é a que a gente está tratando aqui, ela atrofia, que nem músculo. Se você não exercitar, ela não é ágil, ela não é destra, que me perdoa os canhotos, ela não é hábil. Agora, se você se exercitar no esforço, no movimento de enxergar o bem, da próxima ocasião, você vai enxergar o bem rápido. Primeira vez... Oi, seu Daniel. Reconhece. A primeira vez você vai ter dificuldade. Os outros vão falar, nossa, aquela pessoa é boa. Por que você acha que ela é boa? Você não consegue perceber o bem ali.
Mas se você se esforça 1, 2, 3, 10 vezes, depois você fica bom nisso. Não precisa de muito gesto para você já falar, fulano é uma boa pessoa. Seria a percepção da terceira visão, né? Isso, é o olho na testa mesmo. O olho na testa é isso. Esse sexto sentido para o bem. Mas como todo mundo tem alguma coisa do bem, se você ficar bom nisso, você vai ver o bem até onde ninguém consegue enxergar o bem. O problema é que a gente viciou, treinou, adestrou a nossa visão ao inverso disso, o contrário disso. A só ver o quê? O mal. Aí, ficamos tão bonitos que a gente vê o mal até onde ele não existe. Alguém podia ver Jesus conversando com um jovem rico, e foi o que aconteceu na maioria, e falar assim, o que você acabou de ver? E a pessoa dizer, eu vi um sujeito dizer não para Jesus e perder uma grande oportunidade. O que ele enxergou? A queda do outro, só. Agora, se você perguntasse para o Chico Xavier, o que você acabou de assistir? Ele ia falar, eu vi Jesus dando uma grande oportunidade para um rapaz que agora não aproveitou, mas que aquilo está semeado na cabeça dele. É a visão. É o que você vê, o que você projeta, né? Na concepção judaica, o olho não é uma janela que absorve a realidade exterior. O olho é um farol que projeta a sua realidade interior. É o contrário. Que nem um data show, sabe o data show? O projetor de imagem? O que aparece na tela? A tela é branca. Aparece o que ele projetou. Exatamente. Com a palavra você faz isso. Com o olhar também. Você projeta nas circunstâncias, nas pessoas, aquilo que a sua intimidade quer enxergar. Entretanto, meu irmão, costumas rogar poderes sobrenaturais para ver os sinais do alto, quando há tantas maravilhas em torno de teus pés. Abre os olhos e vê em torno dos teus pés. Sentimento. A base da individualidade. Em torno dos teus sentimentos. Deus está dando sinais da sua existência, da sua bondade, do seu amor o tempo todo. Você não viu, você não enxergou, não foi capaz de enxergar. Porque a gente só enxerga nas coisas o Deus que existe em nós. Se ele ainda não fulgurou, não brilhou em você, ele não vai brilhar em nada. Se no seu interior é escuridão, o que você vai enxergar? Escuridão. Daí a importância, por exemplo, gente, de um terapeuta. O terapeuta lúcido, estudioso, dedicado à profissão, que se aperfeiçoou. Quando você vai num terapeuta, nós conversamos sobre isso, não sei se foi a reunião passada, você vai num terapeuta, você não pode ir no terapeuta para falar dos outros. Você tem que ir num terapeuta para falar de você. Você não pode ir num terapeuta e falar dos problemas dos outros. Fulano é difícil, ciclano é complicado. Você tem que falar assim, olha, eu sou difícil, eu sou complicado, me ajuda. Porque senão fica aquela música antiga, né? Ô mãe, o Tunico me bateu, né? Roubou meu saco de pipoca, o pirulito, o picolé, a Chiquinha do Chaves. Ele me mordeu, me beliscou, me chutou, puxou meu cabelo. A nossa vida é queixar para o terapeuta do outro. Sabe onde que a gente faz isso também? Nas nossas preces. Nossas preces é a gente queixando para Deus do que o outro fez para a gente. Sabe por que isso acontece? Porque o nosso olhar, a nossa visão é doente
é enferma. E exígua, estreita, míope. Visão espiritual. Não é preciso subir alguém ao céu prematuramente a fim de entrar na posse de sublimes revelações. O mundo é um compêndio gigantesco em que nos cabe descobrir os recursos de melhoria e elevação. O mundo é uma biblioteca. Tudo que você precisa aprender e que você já ouviu, você encontra no mundo, em forma de circunstâncias e de pessoas. Tudo. As circunstâncias e as pessoas são o livro da vida que a gente precisa estudar com atenção, sublinhando, grifando, anotando do lado. Circunstâncias e pessoas. Quando a gente se deparar com a circunstância, se perguntar, o que ela tem para me ensinar? Isso que você sente que vai começar a viver aquilo. Vou começar a viver isso. Você se pergunta, eu vou começar a viver isso para aprender o quê? Uma dificuldade de convivência com o filho, um atrito com o filho. Tá, você sente que o atrito vai começar o temporal. Vai durar lá 1 mês, 2 anos, 10 anos. Aí você se pergunta, eu vou passar por isso, não tem como escapar, eu vou viver isso para aprender o que com essa circunstância? Pessoas, a mesma coisa. Surgiu tal criatura na minha existência, para quê? O que eu tenho para aprender com ela? Isso é ver. Conviver com alguém ou viver uma circunstância aprendendo com aquilo é enxergar, é ver. É isso que Jesus pediu para os discípulos de João Batista falar para ele. Relata para ele as circunstâncias, as pessoas com as quais vocês se depararam aqui. E o que vocês aprenderam com elas. Leve isso para ele. Não te esqueças, pois, de que, abraçando os nossos deveres no abençoado serviço de cada dia, a experiência no bem conferir-nos-á ao Espírito a glória imperecível da divina visão. Então, às vezes a gente vai ver, teve aqui recentemente o Congresso Espírita de Uberlândia, né? Aqui perto, do lado. Aí você se depara lá com um orador experiente, e aí tem a parte de perguntas e respostas. Aí você faz uma pergunta sobre convivência na casa espírita, e ele responde, dá uma resposta competente, boa. Aí você pergunta, da onde que ele tirou isso? Porque o orador espírita que deu aquela boa resposta vai em sopa, distribui alimento no Natal, dá passe, ajuda a lavar o centro. Pelo menos a gente imagina que seja assim. Mas a gente quase sempre tem uma pessoa que viveu essa situação. Senão você não consegue transmitir experiência para ninguém que você não viveu. Você tem que experimentar aquilo, né, seu Daniel? Para poder saber orientar. Então, quando a gente se predispõe a estudar a doutrina espírita, você tem... gente, isso aí tem mesmo. Você tem que se esforçar, se virar... Vai fazendo uma de cada vez, não dá para abraçar tudo de uma vez só, nem é bom. Mas abrace o máximo de tarefas que você puder na casa espírita. Ou na igreja protestante, ou católica, onde for. Mas abrace tarefas, porque na experiência do bem, no fazer o bem, se aprende. Com quem está fazendo o bem junto com você e com quem está sendo beneficiado. Você vai distribuir marmitex para um morador de rua. Ali você está aprendendo com os companheiros que fizeram marmitex junto com você e está aprendendo com o morador de rua que vai receber um marmitex. Mas o tarefeiro espírita de vanguarda, experiente, que depois assume compromissos de liderança, é aquele sujeito que estudou muito, que ouviu muito, mas também é aquele que viu muita coisa, ou seja, experimentou muitas circunstâncias, muitas situações. E é por isso também que a moçadinha, os jovens,
tem que confiar na experiência do mais velho. Quem é aquele veterano que assumiu a liderança lá da Casa Espírita, onde eu tenho minha mocidade, o meu grupo de jovens? É o sujeito que já viveu muita coisa. Alguém que já está militando, minha avó, né, 40 e tantos anos, quase 50 anos de doutrina espírita. Poxa, como é que eu não vou parar e ouvi-la? E pedir conselho? E às vezes levar um puxão de orelha? Ela viveu muita coisa na experiência de tarefa. Isso depois nós vamos ver uma situação dessa onde? Timóteo com Paulo, João Marcos com o tio dele, o Barnabé. Está lá no Paulo e Estevão. A experiência do mais jovem com o mais velho. Sabe mais quem ouviu muito e quem viu muito. Esse é o resumo da ópera até aqui. Só que nós vamos fechar com o próprio João Batista. Capítulo 2 do livro Boa Nova, Jesus e o Precursor. Humberto de Campos começa narrando uma cena linda. Aliás, ele encerra o capítulo narrando essa cena. Jesus em pé, João Batista sentadinho, escutando o que Jesus tinha para dizer. Então ele narra assim: Maria e Isabel avistaram seus filhos, lado a lado, sobre uma eminência banhada pelos derradeiros raios vespertinos. Um cume, uma montanha, um morro alto, o merchan. Um morro alto, em cima do morro alto, raios vespertinos. No crepúsculo, João Batista, Jesus ensinando para João Batista. Por que Humberto de Campos narra que eles estavam nesse momento no crepúsculo? Podia deixar isso passar. O que é o crepúsculo? Quem avança no crepúsculo? À noite. Quem recua? A luz. O crepúsculo da humanidade é o período que é subsequente à vinda de Jesus. Período de sombra da humanidade. Então, aquela vinda de Jesus e em seguida os primeiros séculos do cristianismo é um grande crepúsculo. Em que as sombras avançaram e a luz provisoriamente recuou. Provisoriamente recuou. E continua Humberto de Campos. De longe afigurou-se-lhes que os cabelos de Jesus esvoaçavam ao sopro caricioso das brisas do alto. Aí alguém lê e fala assim, que enrolação. Gente, é o conselheiro 20, um dos donos da cadeira 20 da Academia Brasileira de Letras. É Humberto de Campos. Isso não gasta palavra à toa, não. O cabelo fica onde? Na cabeça. Em hebraico, ruach é o Espírito de Deus. É sopro. A mesma palavra, ruach, é para espírito e para vento, para brisa. Aí Humberto de Campos fala que a brisa que vinha do alto soprava na cabeça de Jesus. O que ele está dizendo? Que Jesus estava inspirado, profundamente inspirado. Só que ele disse como um poeta que é. E ele estava falando mesmo. De longe, seu pequeno indicador mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general que desse a conhecer as minudências dos seus planos a um soldado de confiança. Então, Jesus, pequenininho, começou a apontar com o indicador a paisagem. Estava no alto de uma montanha, mostrando a Palestina, a Galiléia, para João. Ante seus olhos, ante os seus olhos. Aqui está a definição do versículo de hoje, porque Jesus falava e João ouvia. Jesus apontava e João via. O que ele via? As montanhas da Samaria, o cume do Magido, as eminências do Jeboé, a figura esbelta do Tabor,
onde mais tarde ficaria inesquecível o instante da transfiguração. O vale do rio sagrado do cristianismo, que é o Jordão. Os cumes do Safed, o golfo de Cafal, o elevado cenário do Pereu. Então, Jesus foi mostrando para ele montanhas e vales. Montanhas e vales. Humberto Campos está gastando tinta aqui, não, gente, citando esses montes, não. Quem estudar um pouquinho da geografia vai entender que ele está citando. Primeiro ele fala de uma montanha, depois ele fala de um vale. Depois ele fala de uma montanha, depois de um vale. E aí ele fecha. Num soberbo conjunto de montes e vales, ao lado das águas cristalinas. Sabe o que Jesus estava dizendo para João Batista? Meu filho, a humanidade é um conjunto de montanhas e vales. Você vai encontrar gente com astral lá em cima e vai encontrar gente com astral lá embaixo. Mas João não percebeu, então. Percebeu, sabe? Claro, percebeu. Sadel, nós vamos ver nos próximos versículos que o processo de... Eu vou deixar você entender daqui a pouco. Você já vai entender. Então ele está ensinando para João isso. Tem gente que está com a moral, a ética, lá em cima. E tem gente que está com a moral e com a ética lá embaixo. João, viver é conviver com montes e vales. É conviver com luz e com escuridão. É conviver com alegria e conviver com tristeza. Conviver com ética e conviver com corrupção. Quem se predispõe a caminhar no mundo tem que saber disso. Quem que é o frustrado, o ranzinza, o amargo, o tristonho, o azedo? É o sujeito que achou que ia vir no mundo e só conviver com montanha. Mas é impossível. Se você tem muitas montanhas, não tem entre uma montanha e outra um vale. João percebeu ou não, seu Adão? Vamos ver agora? Exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor. Quem começou a pregar primeiro, João ou Jesus? João. Quem é o precursor? João. Então a austera disciplina chega antes da espontaneidade do amor. A luta para que se desfaçam as sombras do caminho, João é o primeiro sinal do cristão ativo em guerra com as próprias imperfeições. Do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. Senhor Adelmo, o senhor entendeu tudo que eu falei aqui hoje? Mas quando o senhor sair daqui do centro, o senhor não vai enfrentar a luta? Não vai se ver em circunstâncias em que vai confrontar o ímpeto, o impulso e aquilo que o senhor aprendeu? Isso é ser um cristão ativo. Cristão ativo é aquele em que o íntimo, o peito, é um campo de batalha. Entre aquilo que sabe e aquilo que ainda é. E encerra. Foi por essa razão que dele disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Dos espíritos, dos cristãos contemporâneos de Jesus, nenhum realizaram um processo de transformação interior e de conflito íntimo com a intensidade e a justeza e a retidão de caráter de João Batista. Tanto é que na prisão, sofrendo, gente, quem não sofre na prisão? Ele estava comendo mal, dormindo mal, à beira de uma decapitação, vivendo aquela angústia. Ele não se rendeu. Ele podia ter lá negado Jesus. Falar, me abandonou aqui para morrer, não era Messias coisa nenhuma. Ele se rendeu a esses pensamentos que o atormentavam. O que ele fez? Buscou luz. Vai lá e pergunta para ele. Traz para mim o que vocês vão ver e ouvir,
para que eu tenha ferramenta para continuar meu combate. Até o último momento. É isso que é João Batista. Ele vivia um dia de montanha e um dia de vale. Tinha dia em que estava iluminado, inspirado, nas margens do Rio, mas ali no cárcere, ele estava deprimido, melancólico. Mas se entregou, Tonzinho? Não. Ele buscou a ajuda da maior de todas as montanhas. É isso que ele fez. Encerramos então, gente? Até a semana que vem. O cárcere é quando você tem um defeito e não consegue percebê-lo. Por que você não avança? Porque você não sabe que ele está lá. Você não tem consciência dele. É um cárcere, uma prisão. Você vai ficar naquele vício séculos e não consegue avançar.